Olá, dando continuidade ao curso de Geografia da Saúde, ainda na introdução, hoje vamos falar um pouco sobre os primórdios da geografia médica e o seu estabelecimento como ciência. Nessa videoaula eu vou falar basicamente sobre o Hipócrates e a peste negra, vou falar sobre os fundamentos hipocráticos e depois em outras videoaulas vou falar sobre a gênese e a evolução da cartografia médica, mapas médicos e análise espacial, a origem da análise espacial dos ambientes SIG, dos ambientes de sistemas de informações geográficas, e depois vou falar sobre uma gênese, a evolução e as características da geografia médica propriamente dita, dentro das obras de caráter geográfico, inclusive as topografias médicas que eu comentei, a influência do determinismo e do possibilismo geográfico nessa origem da geografia médica e depois a incorporação de uma abordagem sistêmica mais ligada à ecologia e à biogeografia. Bom, como eu coloquei, falar um pouco sobre a origem, os primórdios da civilização e depois a falar um pouco sobre a estruturação da geografia médica quanto ciência, que apesar de ter se dado somente nos séculos 18 e 19, no contexto de estruturação das ciências modernas, a gente consegue observar alguns elementos na antiguidade e na Idade Média. Vamos falar do Hipócrates propriamente dito. Na antiguidade, o Hipócrates ele relacionou saúde e ambiente no início, lá na Grécia Antiga. Ele realizou observações quanto ao clima e à ocorrência de doenças. Ele é considerado o pai da medicina, o Hipócrates. Ele escreveu expressivas e substanciais obras, cujo texto primordial fora dos ares, das águas e dos lugares, que postulava serem as doenças inerentes às condições climáticas. Então, aqui uma citação: os ventos frios traziam um resfriado, as águas insalubres e os pântanos trariam dores de barriga e diarreias. Hipócrates ele explicava o processo saúde-doença por meio do que ele chamou de teoria dos miasmas, que dizia que as doenças são transmitidas pelo ar, pelas águas e por outros locais insalubres. Na teoria miasmática do Hipócrates, a origem das doenças se daria a partir da má qualidade do ar, oriunda da putrefação de corpos humanos e de animais e da decomposição de plantas. Além disso, os miasmas emanavam dos dejetos dos doentes, de pântanos e de lodos. A malária, por exemplo, é a junção de mal e ar, mostrando a força do pensamento miasmático. Hipócrates viveu entre 460 e 377 a.C. A saúde não se explica somente pelo equilíbrio interno do corpo, mas também pelas relações que o corpo mantém com o ambiente. O homem é inseparável do seu ambiente, dizia Hipócrates na sua obra sobre os ares, as águas e os lugares. Aqui uma outra citação: são as mudanças de estação, sobretudo, que originam as doenças e, nas estações, as grandes variações de frio ou de calor e ainda para o resto, segundo o mesmo princípio. Outro elemento importante histórico a levar em consideração é a chamada peste negra, a peste bubônica, a praga, que ocorreu na Alta Idade Média e não só na Alta Idade Média. Durante a Idade Média, estimava-se que a origem de doenças estavam relacionadas com aspectos religiosos, e nesse contexto, as pesquisas pouco avançam no quesito saúde, em detrimento do poder exercido do cristianismo sobre a população. Em virtude da falta do conhecimento preventivo, esse período é marcado por expressivas epidemias que dizimaram substancialmente a população europeia, africana e parte da Ásia, segundo Bieco. Aqui nós vemos a imagem de uma obra chamada O Triunfo da Morte, de Peter Bruegel.
de 1562, uma pintura a óleo que está no Museu do Prado, em Madrid. Na Idade Média, de maneira geral, as doenças eram um castigo divino devido a um possível pecado do indivíduo. Uma das epidemias que ficou mais conhecida nesse período foi a peste negra. A peste negra, também denominada peste bubônica, assolou a população no século XIV, em virtude de uma bactéria encontrada na pulga dos ratos que contaminavam o ser humano. Devido à ausência de antibióticos na época, 60% dos infectados foram a óbito, registrando-se uma mortalidade de 50 milhões, cerca de 2/3 da população mundial, segundo o Bieco. Aqui algumas imagens ampliadas do quadro O Triunfo da Morte, de Peter Bruegel, de 1562, justamente retratando a peste negra. Aqui, mostrando uma gravura do século XIX por Luigi Sabatelli, representando a praga de 1348 em Florença, na Itália. Aqui uma outra obra, a Iluminura dos Anales, de Gilles Lemuysy, que mostra o transporte e o enterro dos mortos em Tourneau, em 1349. Esta é uma das primeiras representações da peste bubônica na arte europeia. Aqui também a gente vê o afresco, o Triunfo da Morte, esse afresco de 1485, de Giacomo Borlone, ele está nesse oratório, nesse local na Itália, né, em Bérgamo, né, nesse oratório de Discipline di Chusone. É um oratório que existe na Lombardia, em Bérgamo, na Itália, onde esse afresco aparece. Aqui a gente também vê uma imagem que mostra São Roque visitando as vítimas da peste. É um detalhe da pintura de Jacopo Bassano, que viveu entre 1560 e 1580. Na verdade, aqui é quando a obra deve ter sido realizada nesse período de 20 anos aí. Aqui as duas referências dessa aula, a Lígia Barroso, da Geografia Médica à Geografia da Saúde, e o Bieco, Geografia Médica e da Saúde, levando conhecimento via ambiente digital. Nas próximas aulas eu vou falar de novo desses primórdios, mas agora eu já vou entrar na idade moderna e contemporânea, falando um pouco sobre os mapas médicos, a cartografia médica, que ela é elaborada ainda pelos médicos, importantíssimo para nós na geografia, principalmente com as questões de análise espacial. Nos vemos lá.